Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que vai me instruir, que vai me instruir. É o Espírito Santo que vai nos trazer sabedoria sobre aquilo que é necessário para o enriquecimento do conhecimento para com a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, quando você ouvir ou ver alguém querendo desconstruir os princípios da palavra de Deus, o que você precisa entender é o seguinte: onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu vim buscar. Porque sobre o exercício da fé, eu sempre falo, nunca permita alguém desconstruir a sua fé. Não se preocupe com a Bíblia, porque a Bíblia está aí de acesso a todos. A Bíblia está sob acesso a todos. Você não precisa defender Deus e você não precisa defender a Bíblia. Você precisa defender a sua fé. E a sua fé você só vai defender estudando a palavra. Só vai defender assim. Por isso você não vai justificá-lo. Porque quando Jesus ele é desafiado por Satanás, para que ele transformasse a pedra em pão, para que ele se jogasse ali do espinhadeiro. Quando ele é ali desafiado, Jesus não fez, não é porque Jesus perderia a sua glória, não. Jesus não fez é porque ele não tinha necessidade, ele sabia quem ele era. Ele sabia do envio dele. Ele sabia do poder que exercia nele por meio da palavra. Então ele não precisava fazer aquilo para provar para o outro que ele tinha o poder, que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele que vinha esmagar a cabeça daquele mesmo Satanás que estava desafiando ele. E este é o erro da igreja hoje. Querer defender Deus e querer provar para as pessoas o que Deus é. A gente não precisa provar, a gente tem que dar testemunho, a gente tem que buscar viver a palavra. Qual é o nosso maior desafio hoje? Dar testemunho. Qual é o nosso maior desafio hoje? Permitir que a igreja que está de lado de fora veja a palavra através das minhas ações, das ações da igreja, de como a gente fala, de como a gente anda, de como a gente briga. A gente está sendo testado em todo o tempo. Por isso, a gente não pode deixar o pó se pôr sobre a nossa cabeça antes de pedir perdão. Ou seja, a gente não pode colocar a cabeça no travesseiro, dormir sem antes pedir perdão. Por conta de quê? Porque foi o nosso andar, foi o nosso falar, foi o nosso olhar, foi as nossas ações. Por algum motivo a gente pecou. Porque esse é o principal legado da igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Qual é? Dar testemunho do Evangelho, Cristo Jesus, esperança da glória. Não tem outro ofício maior a não ser esse. Então esse é o maior ofício da igreja do Senhor Jesus. Portanto, eles vão querer questionar. Eles vão querer fazer com que você fique com a cabeça bagunçada. Mas isso não é motivo de você desistir dos seus sonhos. Isso não é motivo de você desistir de estudar. Eu tenho falado sempre para Marisa e para Josafá, que se tem uma coisa que eu retornei e nunca mais vou parar, é de estudar. Por quê? Quando eu retornei aos estudos, eu percebi o quanto nós estamos atrás, eu percebi o quanto nós estamos aquém do que a igreja precisa. Quando eu adentrei na faculdade, eu não me preocupei com a minha fé. A minha fé estava lá estabelecida, está, e eu tranquilo. Minha preocupação era sobre o conhecimento, sobre o que eu iria falar. Se estava respaldado dentro da palavra, se estava coerente.
qual era o teor da hermenêutica, da homilética, sobre aquilo que eu iria me propor a falar de Jesus ali. E é aí aonde eles estão pegando a gente, sobre o contexto, qual é o nosso conhecimento sobre o contexto, qual é o nosso conhecimento de fazer uma transição em um princípio da palavra que é verdade, mas tem que fazer a separação em um contexto cultural, em um contexto político daquela época para a época de hoje, sem que você venha distrair a palavra de Deus. Então a minha preocupação nunca foi a fé. A minha preocupação nunca foi a fé. Meio-dia eu estou almoçando e indo para o Luiz Navarro de Brito. Fazer o quê? Vou fazer Enem. Todo ano faço. Quero saber o que está acontecendo, quais os assuntos que está pautando. Vou lá fazer. Estou no caminho do mestrado e vou para o doutorado. Estou pleiteando outras graduações e vou fazer. E estudar. É o que? Alicerce da nossa fé. A gente precisa estudar. Eu sempre falo para vocês que quando eu entrei na academia, e eu sou nebiano, e aí um dos primeiros confrontos que eu vi alguns colegas, porque eu já conhecia alguns que eram evangélicos, foi se tornar perdido, porque qual foi a pergunta norteadora de um professor em sala de aula, no primeiro dia de aula dele? Ele entrou xingando os cristãos, que ele ficava aborrecido quando via um jovem, ele não falou nem ancião, nem adulto, um jovem, quando via um jovem com a Bíblia debaixo do braço, nenhum só quente, simplesmente alienado. Até aí tudo bem, é uma crítica do mundo, tranquilo, mas aí ele pega e diz: eu nunca vi o homem parir, só os cristãos que afirmam isso, que o homem pariu. E ele trouxe esse alvoroço e eu fiquei ali observando. Eu já sabia onde ele ia chegar, porque é um assunto bastante notório, só que não lê Bíblia. Qual é a única tese que pode encontrar alguém para dizer que o homem pariu? Onde foi que Deus tirou Eva? Tirou a mulher da costela de Adão. Só tem esse texto que alguém loucamente pode fazer uma tese sobre isso. E ele pegou e falou. Só os cristãos que dizem, ele alvoroçou, e aí tem aqueles que, onde é que está? Os cristãos que dizem que Adão pariu. E eu ali dei risada, eu falei, mas que aberração. Mas também o primeiro dia de aula, você não vai fazer enfrentamento desnecessário ao professor. Eu naquele momento entendi assim. Mas ele saiu para beber água. Quando ele saiu para beber água, eu olhei para uns 3 evangélicos que tinha e falei: aquietai o coração de vocês, que vocês nunca encontrou isso na Bíblia, e nenhuma igreja, eu nunca ouvi dizer que nenhuma igreja pregou isso. Ele é que está trazendo isso para confundir vocês. Quando eu terminei de falar, ele chegou e ele usou a expressão: algum problema, negão? Aí eu falei: não, meu professor, está tudo tranquilo. Aí na segunda saída dele eu acompanhei. O professor, com todo respeito, eu fiquei agora assim meio perdido. Porque assim, o senhor falou que a igreja disse que o homem pariu. O senhor falou que Adão pariu. Encontro. Eu fiquei olhando assim, quer dizer, não é da minha conta, mas assim, aqueles que antecederam a gente, que trabalhou a hermenêutica homilética, devem estar se torcendo no túmulo. Aí ele pare. Você é cristão? Eu falei: sou. Ele falou: então você estuda, né? Eu falei: estudo. Ele falou: fique tranquilo, negão. Eu falo é coisa bestalhada que estão aí alienados, que tal, mas fique na sua. E a partir daí, toda vez que ele falava alguma coisa, ele olhava para mim: algum problema, negão? Eu falei: comigo nenhum. E a gente ficou amigos entre aspas, né? De bater papo, e aí a gente desafiar
a questão da palavra e tal, mas muitos ficaram perdidos. Por conta de quê? Por conta de de uma falsa afirmação sobre aquilo que ninguém nunca falou. E eles fazem isso. Porque não é, se fosse uma coisa que a igreja pregasse, a gente poderia dizer, falta de conhecimento da igreja. Gente, mas eu nunca ouvi dizer que a igreja pregou que Adão pariu. Então, volta e meia, eles vão trazer alguns assuntos que não têm respaldo dentro do povo de Deus. Claro que hoje, aonde eles se pegam mais para confrontar, para bater a igreja do Senhor Jesus, só é mesmo na questão nos dons e mistérios. Porque o que acontece? Aonde tem a ação do Espírito Santo também tem dobra de ação, isso aí eu posso falar sem medo de errar. Aonde tem a ação do Espírito Santo, tem também o dobro de ações emocionais. Então, ao mesmo tempo que Deus envolve a igreja é envolvida pelas suas emoções, pelas suas dores e assim sucessivamente. Mas, como Deus é um Deus de propósito, Ele vai estreitando a sua igreja, né? Cada um na sua peculiaridade, e vai trabalhando suas emoções, e a gente percebe quem era afoito, deixa de ser afoito, e vai, né, controlando as suas emoções. E isso é o que? Processo de cura, processo de libertação, através de quê? Através da palavra. Então, é importante a igreja do Senhor Jesus estudar. É importante. Eu digo, se tem uma coisa que eu nunca mais deixo de fazer, é de estudar. Porque quanto mais você estuda, mais sua mente se abre. Até pelo processo, né, dessa perfeição de Deus, quanto mais você lê, mais sua mente abre, mais sua mente traz vocabulário. Então, quanto mais você estuda, mais você enriquece. Sem contar que a ciência hoje é comprovadamente, né, que você, quanto mais você lê, mais você tem saúde mental, mais você previne, né, de uma perda de memória. Então, assim, a gente precisa estudar. E a gente estudar pautando o porquê deste livro, quando ele acontece, vai nos dar a base necessária para a gente compreender quando a gente estiver lá em Mateus, quando a gente estiver lá em 2 Coríntios, quando a gente estiver lá em 2 Crônicas, em 1 Samuel, em Salmos, a gente vai entender o porquê daquela palavra de Deus tão enfática. A gente vai entender o porquê daquele comportamento daquele povo. A gente vai entender qual o processo político que estava ali envolvido naquele momento. A gente vai entender aonde é que o contexto sociocultural tem ênfase dentro do texto. Mas isso não vai desconstruir o principal, o decreto de Deus, o princípio de Deus para aquele momento que serve para mim e para você no dia de hoje. Amém? Amém. Então, Êxodo, ele traz esse entendimento. Porque Gênesis, ele vai falar tudo aquilo que foi o princípio dos mistérios de Deus, de como Deus proporcionou todo um caminho para que chegasse aqui em Êxodo. Eu falo sempre que Êxodo ele tem uma importância muito grande, porque embora comece em Gênesis, mas em Êxodo começa a abrir-se aquilo que nós chamamos hoje de Igreja do Senhor Jesus, né? Templo A, B, C, D. Porque começa aqui, Deus começa aqui a trabalhar, né, o formato daquilo que hoje nós chamamos de igreja, né, que a gente ainda, você vê como são as coisas, culturalmente, a gente não aprendeu ainda a se disciplinar, né? Templo, congregação faz parte do corpo da denominação, mas a gente ainda não se habituou hoje ainda a dizer, templo tal. A gente sempre fala a igreja, e a igreja somos nós. Eu estou falando de mim mesmo,
como estrutura física, e o que é isso culturalmente. Um vício cultural que as pessoas aceitam, mas que é errado. Porque nós somos as igrejas. Eu não posso falar de mim como estrutura física. Então, o templo da denominação tal. Então,